Empresas familiares, como crescer sem perder a identidade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou Luciana ou Ludiniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente conversa muito sobre planejamento estratégico, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios, liderança, vendas consultivas, marketing, ou seja, tudo que está ligado a pessoas e comunicação. Se você tem uma empresa familiar e você está naquela fase de entender que você quer crescer um pouco mais, você está contratando pessoas, mas percebe que está se perdendo a cultura da empresa, os valores da empresa, fica aqui para a gente conversar. Eu resolvi trazer esse tema porque eu tenho conversado com vários clientes que têm empresas familiares e eles estão nesse dilema. Lu, eu cresço, contrato mais e mais pessoas, me distancio mais do operacional e da gestão e vou para uma parte mais consultiva, uma parte mais alta na empresa e deixo as pessoas tocarem ou fico um pouco mais próximo. Talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta. A verdade é que eu digo que não existe solução única e não existe verdade única. Mas um fato é muito claro. Quando você não tem os valores que você construiu da sua empresa muito bem sedimentados no dia a dia das pessoas, ou seja, as pessoas não sabem quais são os valores da empresa, não entendem como vivenciar esses valores. O que acontece é que quanto mais pessoas você for colocando na sua empresa, mais distante ela vai ficando do que você criou. E por que que isso é muito importante? Porque deixa de ser uma empresa familiar, se torna uma empresa cada vez mais profissional, mas provavelmente, eu não estou dizendo que é certeza, mas provavelmente uma empresa muito menos humanizada. E por que isso? Porque existe uma equação óbvia. Se as pessoas estão buscando escala, estão buscando só números, é natural que elas não olhem tanto para o lado humano. Tem muita gente que fala assim: nós somos orientados a pessoas, nós focamos no nosso time, nas nossas pessoas, mas de verdade eles trabalham levando o time ao estresse, levando o time a trabalhar de qualquer maneira, não tendo processos claros, não tendo objetivos claros. E uma outra coisa que acontece em empresas de todos os tamanhos que eu já vi é vocês acabam promovendo pessoas sem prepará-las. As pessoas querem mais ou menos trocar o pneu com o carro andando. E isso é um grande problema, porque você começa a criar distâncias entre aquilo que você construiu, o que você idealizou, com o que de verdade está sendo vivido e está sendo entregue. Então, a partir de agora, o meu convite para você é sempre pensar o seguinte: da onde você saiu, para onde você quer chegar e como você quer chegar até esse ponto. O que você está aceitando abrir mão para que você atinja o seu objetivo. Outro dia eu estava conversando com um cliente meu, que eu chamo de aluno, e ele faz uma mentoria individual. E nessa mentoria individual a gente estava falando muito sobre ele, sobre a forma como ele encara a vida, sobre os desafios dele, sobre a comunicação, sobre a forma como ele repete padrões. E por que que isso é importante de ser olhado? Porque o que ele está fazendo acaba sendo impactado também não só na vida pessoal dele, mas na empresa. E aí, vocês que estão aí à frente de empresas, achando que está tudo bem, muitas vezes estão deixando de lado a sedimentação da cultura da empresa de vocês. Tem gente que não sabe nem o que é cultura, não sabe nem o que são valores. Então, uma outra, assim, antes de concluir esse raciocínio do então, eu estava fazendo uma entrevista com um futuro cliente meu e eu fiz uma pergunta para ele em relação a valores e cultura da empresa. A resposta que ele me deu deixou muito claro que ele não conseguia nem entender o que que eram os valores e cultura da empresa versus como mostrar que eles não estavam sendo cumpridos. Então, uma coisa é você ler
os valores. Ah, tem lá grudado na parede os valores da empresa. Ah, tem aqui um manual da cultura da empresa. Beleza, mas é vivido? As pessoas sabem disso? Tá no DNA delas no dia a dia? Influencia na tomada de decisões? Porque se isso não está sendo vivido, não está reverberando na tomada de decisões, no jeito que você cuida do seu time, no jeito que você cuida do seu cliente, você já está com laços desatados aí. E aí, pensar em crescimento nesse momento pode ser uma decisão muito perigosa, porque você primeiro precisa arrumar a casa. Primeiro você precisa solidificar o que você quer. É como se você quisesse ampliar a sua casa, sendo que a sua estrutura ela foi feita para um andar, não para dois. Então não adianta você colocar peso ali, porque aquilo lá vai ser destruído, não vai se sustentar. Então, um trabalho que eu falo que é muito importante de ser feito, e isso é uma coisa que eu digo e eu faço nos meus clientes, é entender quais são os valores da sua família, da sua empresa. O que que importa para você? Qual é o seu estilo de vida? No que você acredita? Como que você entende que você consegue fazer a diferença no mundo? Se você percebe que em algum momento você colocou isso na sua empresa, mas isso já não é mais o que pulsa nos seus colaboradores, no seu time, nas suas decisões, nas decisões das pessoas, está na hora de você colocar um pezinho no seu freio aí do seu carro, da sua empresa e rever tudo isso. Lu, mas eu tô rodando, não dá para minha empresa parar. Beleza, você precisa ter um olhar de fora. Você precisa ter uma pessoa que faça essa análise. Você precisa ter alguém que te ajude a enxergar o que você não está enxergando. Porque é natural que as pessoas que têm empresas familiares, elas estejam na rotina, no dia a dia, conforme as coisas vão crescendo, vão assumindo mais cargos, mais responsabilidades, ou então conseguem delegar para alguém porque estão em novas tarefas. É normal que isso aconteça, mas o ponto é, você precisa, conforme for crescendo e ajeitando a sua casa, você precisa arrumar processos, construir cultura, construir valores, construir coisas sólidas, para que quem chegue ali chegue sabendo o caminho, sabendo as diretrizes. Lu, eu nunca tive nada disso, nunca fiz nada disso e a minha empresa fatura e funciona. Que maravilha, que bom. Mas se você quiser continuar crescendo e quiser continuar sendo uma empresa atrativa para contratar pessoas, cada vez mais você vai entender que existe um conflito de gerações muito grande. Então, você vai precisar dessa estrutura sólida, porque pode ser que muita gente que aceitou como era antes, hoje não aceite mais. Ou outras pessoas novas não aceitem mais desse jeito. Então você precisa olhar para isso. Isso é uma decisão estratégica que você tem que ter no seu negócio. Agora, se você não sabe como fazer isso, se você entende que você está tendo esse problema, você percebe que está tendo baixo engajamento, que as pessoas estão fazendo de um jeito que você fala, puxa, não era assim que eu imaginava, ou estou tendo reclamação de cliente, eu antes não atendia assim, quando era menor era diferente. Tá claro que você tem alguns pontos de melhoria. Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui na legenda o meu contato, entra em contato comigo e vamos conversar. Porque eu falo que desenvolver negócios no Brasil é um desafio. E cada vez mais a gente vê empresas quebrando, pequenas, médias e grandes. Então, se você não se estruturar, se você não arrumar a casa, se você não tiver uma pessoa que olhe para isso, que te ajude a olhar para isso, talvez isso seja hoje só uma pedra no seu sapato. Amanhã talvez seja um buraco gigantesco que talvez nem uma ponte consiga resolver. Então, pensa sobre isso. Se você quiser bater um papo, se você quiser marcar uma reunião, vamos conversar. Vou deixar meu link aqui. Espero que você reflita sobre esse assunto, faça alguns questionamentos para você e também deixe seus comentários aqui, que eu sempre leio o que as pessoas escrevem, gosto muito. E se você tem sugestão de novos temas para a gente conversar, vamos conversar.
Em breve, você ficando de olho, estando a par das informações que eu trago aqui, você vai ver o lançamento da Confraria do Saber. E a Confraria do Saber, ele é voltada para líderes e donos de empresa que querem se reunir, querem conversar, querem debater os desafios da governança do dia a dia. Então, aproveita e clica no link aqui embaixo, me fala que você tem interesse em saber mais, eu te coloco no grupo de notificações e assim que tiverem informações, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber. A gente se vê no próximo vídeo. Espero sinceramente que você tenha muita prosperidade no seu negócio e até mais.